Fala, seus extremistas! Vamos guerrear mais uma vez hoje, tratando sobre os principais tópicos de direito constitucional para a prova de soldado da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. É de suma importância que os senhores prestem atenção nessas questões que eu irei mais para frente explanar, bem como os senhores façam muitas questões que vem em fila de banco, é questão, que vem ônibus, parada de ônibus é também questões, sempre resolvendo questões que não existe um método mais fácil de os senhores conseguirem aprovação se não for através de resolução, senhores. Então vamos para cima deles aqui sobre todos os temas aqui iremos englobar hoje sobre direito constitucional. Vamos lá. Questão de número... A primeira questão, né? O artigo 5º da Constituição Federal compõe todo o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos do título 2 da Constituição Federal, né? Em consonância com esse artigo, analisa as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro para V ou falso F. Primeira afirmativa, né? São a todos assegurados, desde que recolhidas as respectivas taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Essa questão aqui, senhores, ela está falsa. Por quê, senhores? Ela está falsa. Porque aqui quando fala que desde recolhidas as respectivas taxas, ressaltando que o inciso 34 do artigo 5º determina que são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Isso aqui é letra de lei, senhores, é lei seca. A prática do crime, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, a segunda assertiva, né? Sujeita à pena de reclusão nos termos da lei. Essa questão aqui está verdadeira. Porque é ipsis literis o que determina o inciso 42, inciso 42 do artigo 5º. Então, ressaltando que tanto a prática do racismo quanto a ação de grupos armados, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis também, inafiançáveis, diferenciando-se no que tange aos crimes hediondos mais os 3 T's, né, no caso. Tem uma distinção. Os crimes hediondos e os 3 T's, que é o terrorismo, o tráfico e a tortura, elas também são inafiançáveis. Porém, ela fala que é insuscetível de anistia, de graça e anistia. São insuscetíveis de graça e anistia. Tem que diferenciar bem, porque eles sempre fazem trocadilhos, as bancas costumam fazer trocadilhos em relação a isso. Racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e inafiançáveis. Já os crimes hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo são inafiançáveis, mas também são insuscetíveis de graça e anistia. A lei, vamos para a terceira afirmativa, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa questão está certa, senhor. A assertiva aqui está certa. Por quê? E no inciso 35 da Constituição fala isso. O inciso 35 fala, é letra de lei isso aqui, de acordo com o que está previsto na lei.
A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar ou prejudicar o réu. Para beneficiar, sim, mas para prejudicar, não, jamais. Volta para mim aqui, senhores. Imagina a seguinte situação. Imagine que eu cometa hoje um crime de furto de picanha. Tudo bem. Vamos lá. Eu cometi hoje esse furto de picanha e amanhã o legislador, o Congresso Nacional, aprova uma lei em que relata o seguinte: o furto de picanha hoje terá pena de 3 a 8 anos de reclusão. Essa pena veio para agravar a minha situação. Razão pela qual, se houver uma norma posterior para a minha conduta, jamais a pena irá ser aplicada para a minha conduta. Ou seja, é impossível a aplicação, uma nova norma deteriorar a situação de quem cometeu um crime anterior. Ela somente poderá beneficiar. Outro exemplo, o crime de furto simples hoje tem a pena de 1 a 4 anos. Vamos supor que hoje eu cometa um furto de, sei lá, cometa um furto furtei um carro, um exemplo. Amanhã, essa pena, ela poderá ser reduzida. Amanhã o legislador baixa uma norma, o Congresso Nacional baixa uma norma, dizendo, a pena de furto simples será de reclusão de 1 a 2 anos. Aí o que vai acontecer? Essa norma irá sim ser aplicada a mim. Por quê? Porque ela veio para beneficiar. A pena máxima era de 4 anos. Aí, uma nova norma, irá ser reduzida essa pena. Então, vai ser aplicada na minha situação. Sempre observar isso, senhores. A norma penal jamais irá retroagir para prejudicar o acusado. Vamos lá, continuando. Agora vamos lá para a próxima afirmativa. Aqui está falsa, né? Próxima afirmativa. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, salvo em caso de guerra declarada. Errada. Não existe essa possibilidade. Não haverá juízo ou tribunal de exceção de forma alguma. A Constituição não prevê isso. Ou seja, essa ressalva aqui torna assertiva errada, senhores. Então, como é que ficará aqui a minha resposta? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. É a letra D de dado. D de dado, senhores. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão. O artigo 5º da Constituição compõe todo o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, do título 2 da Constituição Federal de 88. Em consonância com esse artigo, analisa as afirmativas a seguir. Será concedida a extradição de estrangeiro por crime político e de opinião? Errada. Ou seja, isso aqui a Constituição veda isso no inciso 52 do artigo 5º. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Corretíssima. É o que determina o inciso 86. 86. Mas, ressaltando que, de forma alguma, os cartórios eles solicitam essa declaração, um atestado dizendo que a pessoa é pobre. Por quê? Porque isso aqui ele é aplicado somente para a segunda via. Ou seja, se um reconhecidamente pobre solicitar a segunda via de uma certidão de óbito ou de um registro civil de nascimento, aí sim os cartórios eles vão solicitar alguma declaração de que realmente que a pessoa é reconhecidamente pobre.
Então, essa questão aqui, ó, aqui está verdadeiro, é falso, né? Está verdadeiro. Vamos para a afirmativa 3. Não haverá pena de suspensão ou interdição de direitos. Errado, senhores, é errado. Essa questão aqui, combatentes, essa questão está errada porque o inciso 46, 46 na linha E, ela determina que, em relação à individualização da pena, será adotada, entre outras, as seguintes penas, né? A suspensão e interdição de direitos. Vamos para a afirmativa número 4. Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A verdadeira. Está falsa, né? Então, verdadeira por quê? Porque também a letra de lei não há crime sem lei anterior, porque o inciso 39 estabelece justamente isso daí. Então fica 2 e 4, verdadeira. A letra E de escola, a resposta da nossa questão. Vamos para a questão número 3. Mesma coisa aqui no enunciado, blá, 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 blá. Vamos logo para as afirmativas. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações. É errado, pessoal. Fala que não. Eles sempre fazem esses trocadilhos, colocam sim pelo não. Prestar muita atenção nisso. Isso aqui é o primeiro inciso 1 do artigo 5º, que determina que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 30 dias depois de oficialmente publicada. Errada. Está errada. Aqui, ó. Falsa, né? A primeira. Aqui também está falsa. Porque ela tem aplicação imediata. É o que determina o artigo 5º, o parágrafo 1º. Parágrafo 1º da Constituição fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ressaltando que também José Afonso da Silva ele faz a distinção, né, entre as normas de aplicabilidade imediata, as contidas e as limitadas. Isso aqui tem aplicação imediata. Vamos para a próxima afirmativa. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Verdadeiro. Letra da lei também. Inciso 3º do artigo 5º. Terceiro. É importante os senhores, quando eu marcar aqui esses incisos, os senhores irem lá na Constituição e realmente dar uma olhada para massificar mais a letra da lei tem que estar tatuada na mente dos senhores, principalmente o artigo 5º. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Certíssima. Quando falo em ações de habeas corpus ou habeas data, realmente elas são gratuitas. Inciso 77 da Constituição. Agora aqui, a verdadeira, né? É livre a manifestação do pensamento e autorizado o anonimato. É vedado o anonimato, é vedado. Jamais essa parte aqui é autorizado o anonimato. Então essa aqui está falsa. Então, senhores, fica só a terceira afirmativa e a quarta são verdadeiras. Vamos ver aqui para a letra A de avião. Vamos para a próxima questão. Aqui, mesma coisa o enunciado. Vamos para as afirmativas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e vedada na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não, é garantida. A forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal,
Isso está bastante em evidência, porque, vez ou outra, existem algumas invasões aos locais de culto, sobretudo as de matrizes africanas. Isso aí está sendo combatido de forma bem atuante do Poder Judiciário para retirar essa afronta, né, que existe das religiões são majoritárias em detrimento das de menor expressão até então aqui no Brasil, como as religiões de matriz africana, que sofreram preconceito por longo dos últimos séculos aí, razão pela qual o Poder Judiciário vem atuando bastante de forma impositiva para que não haja nenhuma ameaça à prática ou aos locais de culto voltado para essas religiões de matrizes africanas, né? Vamos para... Então, essa questão aqui está falsa, afirmativa. Vamos para a próxima afirmativa. Conceder-se-á mandado de segurança para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Isso aqui está falsa. Isso aqui é o que determina o inciso 69 da Constituição. Porque quando fala aqui para proteger, o mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, lembrar disso. Quando se fala aqui para retificação de dados, isso aqui está mais para habeas data. Está mais para habeas data, senhores. Falsa. Afirmativa número 3. As entidades civis e militares de internação coletiva é vedada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa, uma vez que o Estado é laico. Também essa aqui está falsa, pessoal. Está falsa, combatente. Por quê? Porque nas entidades de internação coletiva é garantida, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa, uma vez que... Não, tem nada a ver com uma coisa com a outra. Realmente, o Estado brasileiro é laico, porque a religião ela não pode se imiscuir na questão da governança do poder político. Todavia, nas entidades de internação coletiva, tanto civis ou militares, em razão das pessoas estarem mais vulneráveis por causa da distância dos seus familiares, o legislador constituinte autorizou que nessas situações aí poderá haver a prestação de assistência religiosa. Conceder-se-á habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Não, isso aqui é habeas data, senhores. Isso aqui não pode ser habeas corpus. Também está errada. Falsa essa questão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É verdadeira. É o que determina o inciso 9º do artigo 5º. Então fica assim, somente a última afirmativa está correta, é a letra C de casa. Vamos para a próxima questão, que trata aqui sobre a mesma coisa, o blá 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 aqui no início da afirmativa. Vamos logo para as indagações. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Verdadeiro. Por quê? Porque imagine um repórter que ele faça uma reportagem em uma favela dominada pelo tráfico. E ele faça a reportagem justamente com o líder da facção que está sendo procurado pela polícia. O jornalista, ao sair da comunidade, ele é indagado pelos policiais para saber a localização exata do traficante.
Se isso aí fosse possível, se ele fosse obrigado a prestar esclarecimento sobre a localização do traficante, provavelmente o repórter iria ser executado. Então, o constituinte ele preferiu assegurar o sigilo da fonte no que tange a algumas profissões, né? No caso, como jornalista, um psicólogo, um padre. Algumas profissões têm esse sigilo da fonte. As presidiárias não são asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Aqui está errada. Essa afirmativa está errada porque o inciso 50 determina que é sim assegurado a mãe permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Ressaltando também que a Lei de Execução Penal, a LEP, ela permite que a apenada permaneça por no mínimo, até os 6 meses. No mínimo, os 6 meses no caso, né? No mínimo 6 meses que a mãe permaneça com a criança. Presídio. A falsa. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter paramilitar. Errado. Jamais. A Constituição é bem clara, vedada a de caráter militar. Vedada. O que determina o inciso 48. É o que determina o inciso 17, na verdade, o inciso 17, a falsa. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Correta? Aqui é letra de lei, senhores. É mais importante. E, senhores estão observando, né, que a IBFC ela tem questões, elas são extensas, né, com várias afirmativas. Então, é bem cansativa a prova da IBFC, né? Então, é letra de lei seca. Não deixem de ler. É questões e lei seca. Sem segredo. A última afirmativa: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Está verdadeira, né? Inciso 20 determina isso. Inciso 20 do artigo. Então, essa aqui é a resposta, senhores. A resposta é a letra B de bola, né? Não, aqui ninguém será compelido. Não, porque aqui, ó, vamos lá. E aqui. Aqui é verdadeiro. Vamos lá. É verdadeiro. Pena será cumprido em estabelecimento, beleza. É plena liberdade. Aqui é falsa. Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer. Isso aqui é verdadeiro também, né? Isso aqui é verdadeiro, é o inciso 20. Então a resposta, senhor, é a letra C de casa. É verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos para a próxima questão. IBFC também. Para a Universidade Federal da Paraíba. Pronto, vamos lá. Direito Constitucional. Com base na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas a seguir de valores verdadeiro para V ou falso para F, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Já vimos essa questão, está verdadeira. Inciso 1. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Verdadeira também. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também é verdadeira. Essa questão aqui foi praticamente letra de lei.
Letra de lei aqui, essa questão. Aqui é o inciso 10, 10 da Constituição. Trata da inviolabilidade, né, da intimidade das pessoas. É tudo verdadeiro. Ah, para a próxima questão, questão de número 6 agora. Questão de 6 a gente já fez. A 7. Questão de número 7. Vamos lá. Quanto aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas a seguir abaixo e assinale a alternativa correta. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Correta. É verdadeira. Aqui trata-se de uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque a lei poderá restringir com alguns requisitos para o exercício da profissão. Exemplo é o requisito para que a pessoa faça o exame da OAB para poder exercer a função de advogado. O médico precisa estar com a carteira da Conselho Regional de Medicina. É necessário haver algumas condições, né? Desde que a lei restrinja. Então, a norma de eficácia contida, essa aqui está verdadeira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a todos os estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa questão, ela está falsa porque, quando fala a todos os estrangeiros, isso aqui ela vai de encontro ao que está previsto na Constituição, no caput do artigo 5º. Fala, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, como a questão fala aqui somente da Constituição Federal, ela não menciona julgados, o entendimento jurisprudencial do STF, essa questão aqui ela está falsa. Porque se ela tivesse aqui mencionando o entendimento do STF, aí sim, aí a gente poderia considerá-la como verdadeira, porque o STF já decidiu que, inclusive, estrangeiros aqui de passagem ele tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, todos os direitos previstos no artigo 5º. Razão pela qual os senhores têm que prestar bastante atenção nos enunciados das questões, porque se for de acordo com a lei, beleza, é um entendimento. Se for de acordo com o entendimento do STF, já seria outro. Terceira afirmativa, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Verdadeira. Porque o inciso 33 da Constituição fala justamente isso que está aí. Então, somente a 1 e a 3, a verdadeira questão certa é a letra D. Vamos para a próxima questão. Sabe-se que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, têm membros que são considerados como militares dos estados do DF e territórios. Nesse cenário, cabe constitucionalmente aos governadores, primeira a alternativa A, né? Conferir condecorações a todos os militares que servirem ao país em guerra. Essa questão está errada, porque... Vamos responder as outras. Mas lembrando que essa aqui está errada. Letra B. Aumentar a remuneração dos militares estaduais, exceto a dos pensionistas.
Letra C. Tratar todos os militares igualmente, sem distinções de patentes ou honoríficas. Aumentar ou reduzir a remuneração dos militares estaduais, exceto a dos pensionistas. Conferir as patentes dos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, senhores, qual é a resposta que os senhores iriam aqui? Qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Lembrando que A realmente a gente já falou que está errado, né? Senhores, a resposta é a letra E de escola. Letra E de escola. Por quê? Porque realmente o artigo 42 ele faz remissão a. Ele faz. O 42, no parágrafo 1º, na verdade, ele menciona que realmente cabe ao governador a questão de conferir as patentes oficiais das polícias militares. No parágrafo 1º, artigo 42, parágrafo 1º. Leiam, pessoal. Isso aqui é certeza que vai cair na questão dos senhores. Artigo 42, 43, é de suma importância. Artigo 42. Vamos ver o erro das outras. Né? Conferir condecorações a todos os militares que servirem ao país em guerra. Isso aqui, quando fala ao país em guerra, isso aqui cabe ao presidente da República. Porque realmente as polícias militares e os corpos de bombeiros, eles poderão ser utilizados em guerra, eles são reservas de exército. Mas somente nessa situação, quando o país estiver em guerra, é que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares irão atuar em guerra, né? Somente nessas situações. E aí quem vai realmente conferir a condecoração, aí será o presidente da República. Somente nessa situação, porque o artigo 84, vamos lá, o artigo 84 aqui da Constituição Federal, fala que compete ao presidente, privativamente ao presidente da República, caso, conferir condecorações e distinções honoríficas. Somente ele conferir condecorações a todos os militares do país que estiver em guerra. Então, jamais caberá ao governador, somente ao presidente da República. Aumentar a remuneração dos militares estaduais, exceto a dos pensionistas. Não. Quando houver aumento de remuneração dos militares estaduais, que realmente cabe ao governador, a ele também se aplica a obrigatoriedade de aumentar os vencimentos, né, dos pensionistas. Isso é o que determinou o STF, um ADI, ação direta de inconstitucionalidade, 6.920, no Mato Grosso. Letra C. Tratar todos os militares igualmente, sem distinções de patentes ou honoríficas. Errado, porque realmente existe essa distinção. Os governadores, ao conceder realmente as patentes dos oficiais militares, existe uma distinção, porque nessa situação, como é basilar a hierarquia e a disciplina, e a Constituição só prevê isso para os oficiais, então isso daqui não se aplica aos praças, né? Existem essas distinções. Existem distinções sim, por causa da questão da diferença entre os oficiais e os praças. Aumentar ou reduzir a remuneração dos militares estaduais, exceto a dos pensionistas. Isso daqui é a mesma coisa que fala a letra B, né? E quando houver aumento de remuneração
o governador também tem que observar a questão dos pensionistas. Então, isso aqui é a mesma situação lá da letra B. Vamos para a próxima questão. Acerca dos dispositivos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a opção correta. Letra A. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive é de caráter paramilitar. Já tinha visto isso, né? Quando houver caráter militar, está vedada. O militar, enquanto em serviço ativo, não poderá estar afiliado a partido político. Tá certo, pessoal. É a letra B aqui, já encontramos a resposta. Porque o militar é o que determina o artigo 142 da Constituição, parágrafo 3º. Artigo 142, parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além dos que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. Aqui se aplica também aos militares do Corpo de Bombeiros, militares e das polícias militares. O serviço militar é facultativo, não, é obrigatório, é o que determina o artigo 143 da Constituição. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e irregulares, não. Regulares não, regulares. É o que determina o caput do artigo 142. As Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente do Supremo Tribunal Federal, pessoal. Isso aqui jamais é do presidente da República. Essa aqui, se os senhores errarem uma questão dessa, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Aí realmente é desatenção. Não tem erro aqui, é desatenção. Vamos lá. Próxima alternativa. Aí é desatenção. Próxima afirmativa. Segundo o texto constitucional de 88, as polícias militares e os corpos de bombeiros são militares dos estados, do Distrito Federal e territórios, correto? São instituições organizadas com base em letra A, disciplina e inteligência. Não, inteligência jamais. Hierarquia e disciplina, encontramos a letra B. Hierarquia e inteligência jamais. Hierarquia e funcionalidade jamais. Disciplina e funcionalidade jamais. Essa aqui foi dada, né? Essa questão aqui foi só realmente para os senhores não perder ponto. Vamos para a próxima questão. Com base na Constituição Federal, assinale abaixo o único órgão que integra a segurança pública. Artigo 144, né? Quando falar de órgão de segurança pública, artigo 144 da CF. Polícia Penal Municipal. Nossa. Guarda Municipal. Aqui eu vou deixar um asterisco. Polícia Ferroviária Federal, correta. Ela é um dos incisos lá do artigo 144, né? Inciso terceiro, né? Do artigo 144. Agência Brasileira de Inteligência. Não, isso aqui é um órgão subordinado. Órgão da presidência, né? Ele é subordinado ao presidente da República. Polícia Militar Federal. Não existe Polícia Militar Federal, só existe estadual. Em relação aqui, a resposta aqui é a letra C de casa, né? Do artigo 144, inciso 3º. No que tange aqui a Guarda Municipal, recentemente o STF declarou a constitucionalidade do Código de Conduta das Guardas Municipais. Ressaltando que à época que essa questão aqui foi feita para soldado da PM do Ceará, existia um entendimento do STJ que
colocava a Guarda Municipal não como um órgão de segurança pública, porque ela não está inserida nos incisos do artigo 144. Ela não está dentro dos incisos. Ela está no parágrafo 8º. A razão pela qual o STJ, nesse julgado, que até então foi utilizado aqui pela banca, né, IDECAN, para essa prova, ela foi considerada não como órgão de segurança pública. Mas o STF, atualmente, ao regulamentar a questão, a julgar, né, a questão lá sobre o Código de Conduta das Guardas Municipais, ele considerou realmente ele como órgão de segurança pública. Inclusive, existem alguns julgados nesse sentido, incluindo as guardas municipais como integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Isso aqui, essa questão aqui realmente ela era para ser anulada, né? Essa questão aqui não é, em relação à guarda municipal, ela não é pacífica, né? Até então. Vamos para a próxima questão. Lá. Questão de número 12. De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros. Polícias penais estaduais, está correto. E municipais aqui, errado. Polícia Federal, correto. Polícias militares, correta. Corpo de Bombeiros militares, já encontramos. Letra B de bola. Resposta. Segurança de empresas privadas, não, pessoal, isso que jamais. Polícia Ferroviária Federal, correta. Polícia Ferroviária Federal, correta. E polícias penais estaduais e municipais, pegadinha aqui, ó. Se eles não prestassem atenção, iriam cair nessa. Realmente, existe polícia penal estadual, mas não municipal. Corpos de bombeiros civis e polícias militares. Não, corpos de bombeiros civis não, é corpos de bombeiros militares. E a última questão aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal, exercer as funções de polícia marítima é de competência. Vamos lá, senhores. Eu não vou dar resposta até então. Vamos lá. Letra A. O órgão de segurança pública de primeiro tomar conhecimento da infração. Letra B. Concorrente da Polícia Civil e da Polícia Federal. Letra C. Conjunta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Letra D. Compartilhada da Polícia Militar e da Guarda Civil do município costeiro. Letra E. Da Polícia Federal. Polícia Marítima. Polícia Marítima. Isso aqui é da Polícia Federal, pessoal. Porque no artigo 144 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 3º, ela determina, parágrafo 1º, inciso 3º, determina que a Polícia Federal, ela exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, jamais poderá ser exercida pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Federal, não. É a Polícia Federal, é privativa, né, da Polícia Federal. Então, pessoal, essa aqui foram algumas questões de direito constitucional que os senhores poderão utilizar como uma diretriz para que os senhores estudem. Porque realmente as questões elas se repetem. Se observarem ali, várias vezes caiu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, trocando, fazendo aqueles trocadilhos, né? O não por sim. Então, se eu estiver em fila de banco, estiver dentro do ônibus, no carro, vai escutando lei seca, vai fazendo alguma coisa para que a prova do senhor está aí. Então, vamos lá, vamos ser extremistas contra essas bancas e vamos passar para cima deles e uma vaga